O final de sábado jamais vai ser o mesmo. Entre as 17 e as 18 horas, na Marcoense FM. Português suave. Também as pessoas sobre os temas que nós vamos aqui debater. Quando nós vemos isto, o que é que esperamos da sociedade civil, digamos, do cidadão comum, não é? Ir a ver de facto e questionar. Três amigos vão estar à conversa, vão dar opiniões, criticar, elogiar o local, a região, o país e até o mundo. Português suave. Com Carlos Queiroz, Álvaro Machado e José Luís. Aos sábados, entre as 17 e as 18 horas. Português suave. Bem-vindos a mais uma reunião semanal do Português Suave. Droga e prostituição será o tema abordado inicialmente. De seguida, coisas raras, mas que existem e parece que ninguém as quer ver. Vamos ter uma conversa muito rápida com a Ana e pedir-lhe que o Bruno tão cedo não apareça. E na rúbrica semanal, na rúbrica que temos, a rúbrica Suavizar, vamos tentar resumir aquilo que, por norma, dá que falar. Vamos dar início ao nosso programa. Boa tarde aos nossos ouvintes. Carlos, Álvaro, boa tarde. Droga e prostituição andam de mãos dadas? Carlos, desculpa. De alguma maneira andam. As drogas vêm de tempos imemoráveis, desde tempos se calhar dos indígenas que mascavam as folhas de algumas plantas e, portanto, daí tiravam alguns prazeres e alguns devaneios e algumas como se diz? Algumas alucinações, algumas cenas, como se diz agora. Vá. E a prostituição, de alguma forma, também já vem de tempos que se calhar não se sabe quando é que começou, mas há muitos anos, e de alguma forma estão ligadas, como vais ver mais adiante. No entanto, só sobre a prostituição, gostaria e como vamos falar de despenalização, sobretudo se concordamos ou não com a despenalização destas duas realidades, só um pequeno apontamento é que, por exemplo, na Grécia Antiga havia já uma certa hierarquia entre as prostitutas. Haviam aquelas que eram as meras escravas, por exemplo, e outras com dotes artísticos que circulavam livremente entre as elites e, portanto, já havia aí uma certa fidelização e até alguma profissionalização entre as senhoras do sexo. Do trabalho do sexo. Todas elas têm sexo, naturalmente. E, curiosamente, entre os romanos, a atividade era reconhecida e regulamentada já na altura, e as chamadas lobas, que eram assim conhecidas, as prostitutas, pagavam impostos sobre o ganho que tinham. Muito bom, é? O que isto quer dizer é o seguinte: a Holanda já deve ter feito um estudo sobre as lobas e aqui há uns anos liberalizaram a prostituição, que não calhou bem. Podemos falar depois mais adiante sobre isso. É uma realidade dramática, não correu bem. E eu até sou a favor da liberalização ou do reconhecimento até profissional da prostituição e com isso que elas possam ter algumas condições que não tenham que andar fugidas, escondidas da sociedade. E a liberalização provavelmente é isso que ajudaria e traria para evitar más condições, para evitar a exploração, para evitar... Isso é o que decorre do senso comum. Exato. E que eu concordo, mas quando começo a pesquisar sobre, por exemplo, o que aconteceu na Holanda, o resultado foi exatamente ao contrário, que é muito dramático. Ou seja, na Holanda, por exemplo, com a liberalização da prostituição e a possibilidade de elas ser reconhecidas uma profissão e de descontarem os respectivos impostos e ter acesso à saúde e a ter condições que como outras profissões têm. A verdade é que, por causa disso, os proxenetas aproveitaram-se das situações e tornaram-se mais violentos, inclusivamente. Houve uma espécie de agressividade comercial, se assim se pode dizer. E, por exemplo, uma coisa que é extraordinária é que as mulheres de leste foram cada vez mais recortadas, além de africanas, e há uma espécie de escravatura legalizada. Portanto, agora não está a correr bem e, portanto, mesmo a situação das senhoras estarem dispostas nas montras leva-nos a uma coisa que é degradante, que é exposição, uma espécie de venda de carne humana. Isso é terrível, é um problema da sociedade holandesa que está a ser discutida.
Sim, isso é verdade, mas e é um bocado estranho nós termos montras em que podemos ter acesso em que podemos ter acesso ao corpo de alguém. De facto é estranho, mas as pessoas podem e devem ter o direito de fazer o que querem com o corpo. E a sério. Não, isso é verdade. E o Álvaro está-se a rir, eu compreendo porquê. Deve ser sinónimo da juventude. É evidente que ele poderá dizer porque é que se está a rir, mas de facto é muito estranho isto. Acho que em termos de condição humana não faz sentido. Epá, isso a mim repugna-me bastante. Não faz sentido ter é uma pessoa, atenção, exemplo, é uma pessoa que está ali dentro de uma montra. É verdade, sim, mas a liberalização, por exemplo... Torna um objeto, se calhar, aquela exposição assim na montra, não é? É um bocado... Pronto, mas não será mais fácil o combate à prostituição organizada, não é? Havendo a liberalização, será mais difícil quem procura lucrar um bocadinho com a prostituição, não é? Será mais difícil andar no mercado. Pronto, tudo bem, entendo o que estavas a dizer, não é? Provavelmente essas pessoas vão procurar meios de tentar segurar ou explorar, no fundo, as mulheres. Mulheres, neste caso, que falamos de mulheres, porque também há homens que se prostituem, sim, não é? Claro. Temos que alargar um bocadinho o leque. Pronto, e acredito que seja um mundo extremamente difícil, um mundo extremamente complicado e de certa forma violento. E pronto, mas não sei. Eu sou a favor, apesar de achar assim, às vezes até de uma certa forma um pouco imoral, mas sou a favor da liberalização, honestamente sou. Porque acho que ela não vai acabar, entendes? A prostituição não vai acabar. E é melhor do que está lá no mercado negro. Então que haja ao menos para quem quer fazer disso profissão, ao menos que tenha as melhores condições possíveis para poder trabalhar, não é? Eu aqui há uns anos atrás tive a oportunidade de ir a um daqueles eventos que temos, não sei se é anual, mas costuma haver o Aerosporto e em Gondomar também costuma haver aquelas feiras de sexo, são feiras internacionais. E uma vez vi lá um placar enorme que elas tinham, assim, na altura num stand onde tinham umas mulheres, tinham um placar enorme a dizer trabalho sexual é trabalho. Por isso elas assumem-se como profissionais de sexo. Então, tanto melhor se tiverem essa oportunidade Eu penso que tem que ver realmente com o tipo de regulamentação, porque o que se passou na Holanda é que foi liberalizado de tal maneira que digamos, se calhar foi facilitismo os bastidores do negócio, toda aquela máquina que está por trás, desde a angariação, desde tudo isso, é que está a causar problemas, não são elas propriamente. Elas estão a ser vítimas de um sistema que permitiu a todo tipo de criminalidade na prostituição ter uma espécie de via verde para o poderem fazer. E esse é que é o problema. E em relação à pergunta inicial, o Álvaro vai falar um bocadinho das drogas a seguir. Como é que estão relacionadas? Nós sabemos, do senso comum também, e se quisermos aprofundar um pouco mais, a prostituição desde há muitas décadas, pelo menos até agora, tem uma relação muito, muito próxima com o consumo de drogas. Álvaro, queres avançar por aí um bocadinho? Sim, eu acho que, pegando naquilo que vocês estavam a referir, eu acho que é um bocado complicado quando nós queremos basicamente liberalizar uma coisa que é obscura. E isso acontece tanto na parte das drogas como na parte da prostituição. E o Carlos referiu bem o caso da Holanda, tinha tudo para dar certo, mas deu tudo ao contrário, deu o inverso da ideia inicial. Isto é perigoso porque quando haja uma máquina montada em termos de mercado negro, quando nós queremos passar para a luz, nem sempre se passa da melhor forma. Continuam lá na mesma as coisas entranhadas e depois torna-se difícil tu quereres liberalizar em condições e tirar para lá, entre aspas, a escumalha que está lá dentro. Sim, mas por norma em Portugal fazem-se sempre as coisas muito bem feitas e se nós optarmos pela liberalização, vais ver que daqui a um ano ou dois a Holanda vai olhar para nós o modelo está ali aplicado. Se calhar é provável que isso aconteça. Bom, nós como fazemos muitas coisas ao contrário, se fizerem cá isso, passam os proxenetas a ser prostitutos. Isso era top. Era, pronto, nunca se sabe. Trabalhavam eles para quem entender ser profissional.
Mas pronto. Mas diz lá, Álvaro, sobre as drogas, eu queria falar mais uma vez de um dos projetos de lei apresentados pelo Bloco de Esquerda que será debatido já em 2018 na Assembleia da República, pronto, no sentido de criar então um regime jurídico para prescrevermos o cannabis, para ele ser vendido nas farmácias de forma legalizada e também para tratar então de pessoas que têm realmente doenças e que se acredita firmemente que o cannabis é uma das formas, pelo menos, atenuar essas mesmas doenças. Um dos argumentos que eu acho um bocado ridículo, apresentado pelo Bloco de Esquerda, é que o THC, que é uma substância psicoativa, não é assim tão perigoso quanto isso, porque se tomarmos, ou segundo eles, se tomarmos 6 paracetamol, podemos morrer num dia. O problema do THC é outro, isso é verdade. O problema do THC são drogas que estão a ser fabricadas, onde estão a juntar ao THC, o princípio ativo, estão a juntar outras substâncias que estão a dar drogas muito complicadas. Mas, por exemplo, antigamente, nos anos 60, 70, o THC era muito reduzido do cannabis, era quase nulo. Sim. Hoje em dia, as plantas têm muito THC, têm 20, 30 de quantidade e consumir aquilo... Foram manipuladas as plantas. Sim. As plantas estão muito mais manipuladas. Já falam e tudo. Sim, já fazem atenção que há pessoas que dizem que falam com as plantas, não sei, é o só... tipo de relação que tem, a afinidade. Mas ali com deve ser já com uma dose de THC bastante elevada. Qualquer um pode ter uma conversa interessante com uma planta. Bom, mas de frisar o seguinte, que Portugal já está a produzir cannabis em Évora e tem sido uma tentação para países como o Canadá, os próprios Estados Unidos. Estão-nos a procurar e, por exemplo, nós já estamos a produzir, já produzimos 21 toneladas só para o Falar em cannabis, Álvaro, deixa-me só fazer aqui Sim, um parênteses, claro. que é um título de rodapé, mas é interessante. Aqui há uns 2 meses, sensivelmente, em Vila Caís foi detectada uma plantação de cannabis de 50 mil pés, uma coisa assim de género. E o que é engraçado, não tem piada nenhuma, é que era uma plantação legal. Legal, é verdade. Isto é extraordinário. E agora extraordinário. a autoridade vai ter que responder por isso. Só à parte, desculpa. Não tem mal. E dizer que, do ponto de vista económico, isto é de facto rentável. Porquê? Porque, por exemplo, cá em Portugal a empresa Terra Verde, no primeiro ano teve um prejuízo de 10 mil euros, mas depois acelerou logo e em 2015 lucros de 17 mil euros. E no mesmo ano a empresa registou pela primeira vez as exportações no valor de 66 mil euros. Portanto, é um negócio em crescendo. Já foram investidos em Portugal 80 milhões de euros, prevê-se mais 27 milhões de euros também futuramente para ser investido entre as empresas que querem realmente investir em Portugal. E tem tudo para dar certo, até porque a Alemanha já aprovou um projeto de lei idêntico e já está a produzir legalmente cannabis. A Itália também vai pelo mesmo caminho. E isto acaba por ter tudo uma boa forma económica para o país pós-desenvolvimento. Agora, se aquilo realmente vai ter ou não em termos medicinais... Em termos de medicamentos, haver quebras na produção... Sobretudo, penso que para os psicotrópicos. Mas para efeitos medicinais é interessante, sobretudo para os psicotrópicos. Sim, os psicotrópicos é o melhor porque acaba por aliviar as convulsões e assim, mas não sei até que ponto é que isto é fiável e temos que testar o terreno para ver realmente se é possível ou não. Eu queria pegar também agora, nesta parte da legalização, devido ao consumo, porque eu sou a favor disto, da legalização para o consumo. Acho que as pessoas não olham para as drogas leves de muito mau olhar. Especialmente cá em Portugal, acho que não temos mentalidade ainda para perceber porque é que as pessoas consomem e qual é o problema. Nós temos muitas pessoas cá em Portugal que consomem, mesmo figuras públicas, e admitem-no publicamente. É um problema deles, é como tomar cafeína, é como consumir tabaco, álcool, tabaco. É assim, Álvaro, deixa-me só fazer em parênteses, não é a mesma coisa. Depende da quantidade. Está definido por organismos internacionais que o consumo de drogas, sejam leves ou pesadas, nunca, pelo menos até agora, não podem ser comparadas ao consumo de álcool nem ao consumo de tabaco, porque não são a mesma coisa. Enquanto que as drogas, essas que estão bem definidas como drogas, entram numa área muito especial, o consumo de álcool, por exemplo, não é visto da mesma maneira. Não tem tantos efeitos sobre o organismo. Exatamente. E continuam a ser campos diversos.
Mas depende da forma como as pessoas colherem aquilo, não é? Agora, as drogas leves, e aí sim, não sei se querem avançar mais, não posso já referir o exemplo português da liberalização das drogas. Como sabem, é possível qualquer consumidor, e não é crime, ter na posse deles quantidade de droga que dê para cerca de 10 dias. Sim, sim. Okay? E aí o João Golão, que é diretor do CICAD, é já quase que um caso de estudo a nível mundial, porque este caso em Portugal está a ser um sucesso e já está a ser copiado por outros países, em que, por causa desta liberalização, entre aspas, conseguiu-se, por exemplo, que a infecção por VIH entre os toxicodependentes tenha diminuído muito, bastante mesmo. Por exemplo, a população com menos de 34 anos, a consumo de heroína caiu 70%. Em 2001, cerca de 1% da população toxicodependente era dependente de heroína, agora é de apenas 0,3%. Claro. Também a quantidade de mortes diminuiu. Em 2013 morreram 22 pessoas em Portugal. Isto só para termos uma ideia de valores. E no Reino Unido, ou seja, no mesmo ano, no Reino Unido, morreram 2.000 e na Alemanha 1.000. Por cada 1 milhão de habitantes morrem, em média, 4 pessoas em Portugal, e na Noruega ou na Suécia, portanto, sempre pela mesma bitola, por 1 milhão de pessoas, morrem cerca de 70 pessoas. Ou seja, estas medidas que foram tomadas em Portugal têm resultados extraordinários. Se bem que estamos numa fase, novamente, em que está a haver algum descontrole de alguns grupos de toxicodependentes que estão a sair deste sistema, digamos, controlado, e começa a gerar-se novamente problemas. Portanto, eles têm que fazer uma espécie de ir buscá-los novamente ao terreno e controlar. Só dizer aqui uma coisa sobre a legalização, até agora, sobre a parte medicinal. Por exemplo, pegando agora na legalização outra vez para fins medicinais, e isso que eu estava a dizer, que é preciso ter cuidado enquanto nós queremos liberalizar isso, porque nos Estados Unidos já temos sítios onde isso já está legalizado, e um dos argumentos, por exemplo, apresentados pelo Bloco de Esquerda é que vai haver, se calhar, uma redução de consumo, as pessoas vão deixar de aceder ao mercado negro, e que para fins, quando estão expostos na farmácia, aqueles medicamentos que não há tanto acesso, não há tanta recorrência a eles. Contudo, isso não é bem assim. Se olharmos para os Estados Unidos, desde que foram legalizados, muitos dos postos doentes não são doentes, são consumidores ativos daquilo, e vão para lá com o seu cartãozinho e consomem o dobro, se for preciso, e depois vão vender outra vez no mercado negro, e aquilo gera-se um círculo ali muito, muito perigoso, e é isso que é preciso ter cuidado. Para concluir este tema, a minha opinião sobre legalizar drogas para consumo, eu acho que em 1976, mais uma vez vou falar da Holanda, porque eles em 76 já chegaram à conclusão que as pessoas, pelo menos, terem a posse de menos 5 gramas, que não tem nenhum problema, e portanto era uma política tolerante já para eles nos anos 70. Cá em Portugal, nós continuamos com esta ideia de que uma pessoa consumir diariamente uma droga como o cannabis, que é uma pessoa com problemas graves de cabeça e que deve ser afastada da sociedade e é muito olhada de lado. Eu acho que isso é uma mentalidade retrógrada. Concordo com o Carlos, deve ser controlado, deve ser bem analisado. Não digo que não faça mal, atenção, tem muitos efeitos secundários, e já falamos de THC, que é um deles, mas há muita gente que morre com cancro por causa do tabaco, há muita gente que morre de cirrose por causa do álcool, há muita gente a consumir álcool todos os dias, durante o dia todo, e ninguém olha de lado. Portanto, é só por essa ideia. Aquilo que eu acho honestamente é que, em termos da legalização, sim, se ela for aprovada, há aí alguns programas de televisão que vão beneficiar com isso, porque aqui há uns tempos atrás houve o Pepe Rapazote, ele já tinha sugerido, inclusive, é isso, se o dinheiro que sai naqueles cartões que as televisões costumam oferecer, que têm que ser consumidos, ele disse mesmo isso em direto na televisão: arranjem um dealer, usem o cartão, se ele tiver um terminal multibanco, vocês podem comprar a droga através daí. E então pronto, olha, é mais uma via para a legalização, e assim não há, já ficam lá os registros para onde é que vai o dinheiro. Por isso, pronto, é uma opinião. É uma ideia. É uma ideia. Pronto, sendo assim, daríamos por concluído a nossa primeira parte do programa, e vamos fazer um pequeno intervalo para compromissos comerciais e voltamos já de seguida. Até já. Muito bem, sejam então bem-vindos à nossa segunda parte, e um dos temas da atualidade que está a marcar esta semana é definitivamente o caso das raríssimas. Zé Luís, passa-te a palavra, e então o que achas tu do quiosque que agora chegou aqui ao Marca na Vez e à nossa rádio para debater? Sim, é de facto algo que surgiu
aconteceu assim, sem ninguém contar, acho Inesperado, eu, não é? inesperado, não é? Algo assim que deixa toda a gente de boquiaberto. Interessa saber que, pronto, que a Raríssimas é uma associação, uma entidade não lucrativa, a Associação Nacional de Deficiências Mentais Raras. Iniciou, de facto, num quiosque através da doutora Paula Brito e Costa. Ela que era mãe de um rapaz que era portador de um síndrome de Cornélio de Lange, que era uma patologia rara, e na altura foi lançado o desafio De criar assim uma associação onde pudesse ajudar pessoas precisa, raras, claro. pronto, porque as pessoas raras existem e que têm necessidades raras, e ela entendeu, tendo um filho assim, que tentar criar o melhor para que pudesse dar As condições, não é? as melhores condições de vida ao seu filho e a pessoas. Portanto, estamos a falar de uma Com senhora patologias que idênticas. foi altruísta em certa medida no início da sua carreira. Sim, de facto, tanto que agora surgiram de facto montes de problemas, não é? Que são do nosso conhecimento. Ela está a ser acusada de vários crimes: crime de burla, crime de falsificação de documentos, de peculato, gestão danosa. Mas importa também realçar que neste período todo nunca se ouviu dizer que as pessoas que pertenciam, que estavam na associação, sim. que eram maltratadas. Ok. Há aqui de facto uma gestão danosa, uma gestão evidente, não é? Porque sem dúvida. Sim, que isso depois vai-se revelando e vai-se vendo que a pessoa, eu nem sei se ela própria não precisaria de cuidados, porque, porque é tão mau aquilo que se ouve, aquilo que a gente, que nos chega aos nossos ouvidos, aquilo que a gente Vestidos de 2.000 euros, Não, que a contabilidade disse que se justificavam para fazer boa figura junto às altas exatamente. A Letícia de Espanha usa mesmo vestidos de 2.000 euros. Mas é impressionante isso. Mas é quase igual. Mas não? a Letícia é mais gira, também não precisa gastar tanto dinheiro em vestidos. É por aí. Não, ela conseguiu de facto começar com um projeto em que teve apoio incondicional de várias entidades públicas. Okay. A própria madrinha do projeto, A avó Cavaco Silva. O Cavaco Silva. Era a primeira-dama, madrinha, a primeira-dama na altura, a Maria Cavaco Silva. Logo por aí também se perspectivava, ou quem olhar para trás Já nunca começa, imaginaria o que se passaria sim, lá dentro, porque há tantas entidades ali Mas a sabes dar que apoio. Eu acho que é precisamente isso que originou isto. Que lá está, é o que nós estivemos a falar ainda há bocado em off. É que não duvido nada que a intenção dela no início fosse mesmo Sim. a de ser altruísta e de ajudar pessoas como o filho dela. E tu, como disseste bem, Sim. ela não há queixas, até pelo menos que se saiba, de maus tratos e de mau acompanhamento aos doentes. Agora, em termos pessoais... É verdade. Desculpa, Carlos. Diz. Por exemplo, em outubro de 2003, já há alguns anos atrás, chegou a ser reconhecida, então oficialmente como uma instituição particular de solidariedade social para a utilidade pública. Pronto, começou a crescer. Existem 6 delegações. Existiam na altura 6 delegações a nível nacional. E ela a própria instituição foi considerada um exemplo a nível mundial. Okay. Pronto, daí vê-se que, colocando à parte a gestão incorreta, a gestão danosa, há um cuidado especial com quem usufruía da Raríssimas. Agora, importa frisar, como é lógico, há aqui acima de 2,7 milhões de euros nos últimos 5 anos de valores que entraram naquela instituição, que são valores nossos também, não é? E ninguém sabe onde é que estão. E que depois, sim, agora começamos a perceber para onde é que o dinheiro foi. Esta semana o João Miguel Tavares tem um pequeno artigo no Público sobre o assunto, e ele mencionou lá uma situação que o nosso Presidente, o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse algo do género, que não devia ser necessário haver denúncias para o Estado saber o que se passa nestas instituições. E o João Miguel Tavares usou isso para responder da seguinte forma: pois não, de facto não devia, mas a pergunta deveria ser outra. Será que o Estado quis realmente saber? E à partida não queria saber, não é? Pois. Ou não dava jeito de saber. Eu não sei se já têm reparado, se concordam. Eu desconfio muito destas organizações, desde logo. Já aconteceu com a Margarida Martins na Abraço, em que ela também levava um ordenado chorudo e tinha um carro topo de gama e mais não sei quantas. E é neste tipo de organizações onde passeiam as elites políticas, as elites sociais, e é evidente que, se alguém for muito ingênuo, essas pessoas que se mexem lá dentro não estão lá para fazer favores a ninguém. Não sejamos ingênuos. Por exemplo, esta organização, para quem tem miúdos que estão a ser tratados lá, é bom que saiba que levam 25 euros por hora, e há alguns que se calhar estão lá 1 hora por semana, mas há outros que estão todos os dias, 1 hora por dia. Sim. E, portanto, esses milhões que foram gastos indevidamente, provavelmente está para baixar o preço dos utentes e não ser os 25. É importante, uma coisa se calhar a maior parte das pessoas não sabem:
Há muitos patrocinadores da Raríssimas, nomeadamente a Sonai. Ainda há dias falámos de Belmiro de Azevedo e da Sonai. O que é que vai acontecer com isto? Vai acontecer que muitos patrocinadores vão ter travão ao fundo e para aí, até isto ser esclarecido. E quem é que vai perder com isto? Os utentes da Raríssimas. Isto é muito importante. O problema é que eu acho que até isso alonga-se mais um pouco. É que não será só na Raríssimas, porque de facto existe aqui um problema, mas outras instituições vão levar, de certo por tabela, os próprios donativos, que nós até a título particular queremos dar. Vamos agora começar a colocar em causa, meu Deus, para onde é que o nosso dinheiro vai? Eu resisto muito a isso, infelizmente, e lamento dizê-lo, porquê? Nós temos 2 ou 3 casos. Mesmo, por exemplo, em Moçambique, o Bill Gates, quando resolveu aqui há tempos vacinar o país inteiro por custo, com o seu dinheiro, creio que contra a poliomielite, é assim que se diz, e talvez porque ele não acredita em dar dinheiro ao Estado e o Estado claro, tratar disso, obviamente. Mandou ele e supervisionou equipas para fazer a vacinação para que não falhasse. Aqui há tempos, eu estive na apresentação de um livro de uma pessoa que mora aqui próximo, aqui em Amarante, que escreveu um livro sobre viagens por África, em que daqueles mochila às costas, no Jeep velho, mais 2 ou 3 camaradas, e vão conhecer esses países africanos. Então contou uma história, isto a propósito de associações de beneficência, em que num determinado país pediram dinheiro para construir uma escola para os miúdos e que lá basta pouco dinheiro para construir uma escola, porque eles são 4 paredes no telhado e está feito. Claro, está feito. No ano seguinte voltaram a passar lá e quando pensavam que a escola já existia, não existia, e então explicaram-lhe que se a escola fosse construída já não havia pretexto para continuar a pedir dinheiro. E, portanto, é necessário a miséria estar latente para ter um pretexto para pedir dinheiro. Então, a pergunta que se faz, para onde é que foi aquele dinheiro? E como esse, há muitos. Sim, aqui neste caso foram declarados vários anos alguns prejuízos, mas entre tanto dinheiro e depois acho que a reportagem até inclusive da TVI, acho que foi a TVI, se a memória não me falha, que fez, é tão clara, isto é, põe tudo tão a nu, e agora até a coragem de ex-funcionários também virem dar a cara, que acho que é importante, e aí só atesta que de facto muitas coisas graves se passavam lá, até a próprio autoritarismo que ela alegava, não é? Dizer vocês... Isto é fácil de resumir. Estávamos a falar dos políticos, e o Carlos disse, e tu também disseste bem, Zé, que quando há gerência política e a elite está metida em alguma associação deste género, deixa-me logo a duvidar. E é o caso de, estamos, por exemplo, o Vieira da Silva, o nosso Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que são 3 nomes engraçados para este, ele foi Vice-Presidente da Assembleia Geral desta associação entre 2013 e 2015. Esta associação já não tem Vice-Presidente desde maio do ano passado, e quem iria ser o novo vice-presidente ia ser um deputado do PSD, Ricardo Batista Leite. Para já, um deputado exercendo funções de deputado e poder gerir uma associação destas, ou ser vice-presidente de uma associação destas, é já uma dupla falsidade para mim, neste caso. E depois, dizer o que mais me leva a crer que isto é mesmo uma treta é a exoneração do secretário de Estado da Saúde, o Manuel Delgado. Quer dizer, foi contratado entre 2013 e 2014 para a associação e recebeu 63 mil euros. O que é que ele teve lá a fazer? Dizer que teve a ser conselheiro de quê? Ele andava metido com a mulherzinha, com a presidente, mais nada. E sempre pagavam para isso, meu. Então, ainda lhe pagavam para isso. E só para finalizar este tema... Eu quero ir para o empregado de armazém da Raríssimas. 3 mil euros mês, eu vou. Pode ser que depois também tenha um carrito. E por fim, dizer o quê? Que esta senhora, Paula Brito e Costa, já em 2008 tinha formado outra associação, e essa sim é a Federação das Doenças Raras, e aqui sim ela foi confrontada pela própria Federação, nesse caso, que tinha despesas não autorizadas, e fez, por exemplo, em 2016 viagens, fez uma despesa em viagens em 36 mil euros, em que se consta e se diz que ela, por exemplo, chegava ao Brasil, já tinha lá um BMW com um motorista, já tinha os melhores hotéis do Brasil, e pronto, e andou assim. E depois, claro... ela ia à procura de sítios raros e caros. E isto, o que me deixa estranha, o que me deixa desagradado, aliás, é que uma associação que tem que ser transparente e que tem que ser bem gerida,
Ok, E porque é isto os valores da para o associação. fim, para a missão dessa associação, que é muito nobre. Ela se é perdeu-se por solidária, É completo. tudo ao contrário, quer Se é dizer, é tudo ao solidário, contrário, não é? se uma associação quer ser solidária, Ela foi ela solidária faz. com ela própria e com os dela. Ela estava a preparar um testemunho também para o filho. Olha, não é? sabes, eu entendo isto como quase uma tempestade. Eu não sei se querias falar Sim, de de facto, da a Ana. tempestade, a Ana, infelizmente passou por nós e foi até mais afetada que em Marco de Canaveses, infelizmente. É algo que não sei até que ponto nós estaremos preparados, porque somos um país com falta de preparação em termos... Para tudo, não é? Pronto. Então, para tempo, Mas infelizmente passou cá. Tomáramos nós que ela peça ao Bruno para não vir tão cedo, não é? Que pelos ele está vistos agora cheio, pá. vamos ter tempestades com Mas eles nomes têm um por aí caso, adiante. têm um caso. Não sei. é raro, é um caso raro, mas acontece. Se tiver um caso, só lhe pedimos é que tão cedo não passe por cá, porque infelizmente causou danos e mais do que danos físicos, foi uma vítima, infelizmente, a lamentar. É verdade. E pronto, só uma palavra de apreço em relação a isso. Tema Não, do Carlos. sobre a Ana, só um detalhe. Para mim, eu acho que a Ana foi uma tempestadezinha, não foi nada do outro mundo. Se fôssemos a dar importância àquilo que os jornalistas fizeram da tempestade, As eu emissões. acho que estamos a falar de um furacão. E não, isto acontece muitas vezes, ou todos os anos acontece, mas cada vez mais, sempre que há um soprozinho de chuva ou de vento, os jornalistas disparam como se fosse a última coisa do mundo. Mas agora temos um nome para atribuir. Antes então. era a tempestade nunca, Sim, nunca sim, sabíamos claro, qual era, claro, agora não. Agora a Ana, é Agora preciso ter temos. cuidado com as Anas, É Ana. a partir de agora. Não, sobre o tempo, para suavizar aqui, eu gostaria de falar sobre um vídeo que se tornou viral e que me impressionou há dias, que é aquele miúdo, salvo erro, inglês, que é vítima de bullying. E que fez um vídeo e que me impressionou porque no bullying já sabemos que existe, em alguns casos se calhar muito exagerado, porque nós antigamente resolvíamos os nossos problemas de bullying de uma forma saudável. Vinhamos para o recreio E era tudo resolvido. duas para aqui, duas para lá, e assim estamos a jogar a bola todos, tudo bem, mas é verdade que existe um problema de bullying e esse miúdo impressionou-me porquê? Primeiro, a forma, o choro dele tão genuíno, tão profundo, não tanto de revolta, mas aquilo que ele dizia basicamente é que tentem perceber que nós somos diferentes. Não é preciso muito mais do que isso. E aquela expressão dele chocou-me e fiquei comovido porque era tão genuíno e tão profundo aquele sofrimento que, e talvez por isso, grandes personalidades a nível mundial se puseram ao lado dele e vão-lhes dar ajuda e, portanto, era isso que eu queria dizer. Foi muito... Vale mais um testemunho desses, na minha opinião, do que tantos livros e filmes escritos sobre bullying. Aquilo é brutal, brutal. É mesmo real. Muito bem. Bom, eu sobre o meu tema, aliás, a parte do português suave que eu trouxe foi sobre a manifestação dos estudantes de Direito em Lisboa, da Faculdade de Direito de Lisboa, e queria-lhes dar aqui uma palavra de coragem. Acho que eles foram mesmo muito corajosos, porque finalmente começa-se a levantar aqui a questão da má gestão que os professores de Direito continuam a ter nas nossas faculdades em Portugal, que é uma faculdade que ensina leis, mas que não respeita as próprias leis nem os regulamentos, e eles, das grandes bandeiras que eles tiveram foi na avaliação que os professores têm, que é arbitrária completamente, que num dia é uma coisa é feita de uma forma, no outro dia já a resolução já é outra, marcam-nos orais em cima do joelho. Nós temos exame hoje e podemos ter uma oral depois quando sai a nota no dia a seguir ou 2 dias depois. Não há nenhuma regulamentação, aliás, ela há, mas não é respeitada. Os professores continuam a ser completamente autoritários de direito, a maioria, e não respeitam os alunos e colocam-nos uma pressão em cima demasiado gravosa e que não é saudável, não é assim que se ensina, não é assim que se leciona, não é assim a pedagogia. E eu acho que os professores que não tenham um caráter para ser professores, que não devem ser só porque têm uma boa média e porque são de famílias boas, e há uma linhagem sucessiva nas faculdades de Direito, e já escreveram isso grandes cronistas no Público e no Expresso e assim. É quase uma monarquia institucionalizada. E pronto. Posso só dar um apontamento sobre isso? Independentemente dos fundamentos que está a dizer, que eu desconheço, mas há uma coisa que me agradou nessa manifestação, foi ver jovens imporem-se aos outros sobre aquilo que acreditam, que é muito raro já em Portugal, e eu tinha saudades de ver a juventude a levantar-se, porque nós temos uma juventude completamente amorfa, e eu gostei de ver isso.
palavra não É o que gostei. acontece na minha Os faculdade. fundamentos não os conheço, mas o princípio em si, nós precisamos que esta gente se levante Claro. e que digam ao que vem. E sobretudo porque a intervenção que eles fizeram não foi só chegar lá com os megafones e fazer e tu, barulho. Álvaro, não te vias lá também? Quem me dera fazer lá uma manifestação, mas na minha faculdade os jovens tantos não têm esse assim tanta problema. coragem. Quer dizer, Ah, não. partilharam todos a notícia no seu Facebook a apoiar, mas quando é para fazer críticas, nenhum deles se Não levanta aparece. porque os professores mandam e batem-lhes pala. Muito Zé, bem. e tu? Eu vou suavizar aqui de uma forma engraçada, até através de uma notícia que vi hoje, assim, uma coisa muito simples, que é tipo um ano em revista, a julgar pelas pesquisas que foram feitas no Google em 2017. Apesar de que ainda faltam alguns dias para terminar o ano, e como é lógico, o nosso programa Português Suave começou recentemente, nunca se sabe se agora, daqui até ao final do ano, vamos ter milhões de pesquisas e vamos Obviamente, alterar claro que sim. esta tabela, não é? Nunca se sabe. até dia Mas só de 31. realçar, há aqui alguns aspectos na leitura que fiz que são engraçados. Só de realçar que o Salvador Sobral foi o nome mais pesquisado no Google. É engraçado que os portugueses associaram-se de que forma à Eurovisão. Existe uma aplicação que eu desconhecia, mas agora, se quiserem ter conhecimento, que eu também vou pesquisar, chama-se Mobdro. É uma aplicação para streaming de filmes e séries em dispositivos móveis. É engraçado, pois é. mas foi a segunda palavra mais pesquisada no Google. Existem aqui vários Mas essa é a várias nível pesquisas nacional, é que tu estás a dizer? nível nacional, sim. E a internacional, não nos queres também... Dou-te, mas só dois pormenores no nível nacional. Uma que, infelizmente, Pedrógão Grande e Fox foram pesquisadas e de que forma, o iPhone 8 também. E há aqui uma que me deixa assim mais estupefacto, que o Love on Top, que pelos vistos é um reality show que existe cá, foi uma das palavras mais procuradas no nosso Google em 2017, que eu pensei que já não havia gente que visse destes programas. Aliás, até pensei que já nem existiam Então não programas há. deste género, Então não há. mas pelos vistos ainda temos cá. A nível mundial, o 13 Reasons Why, aquele livro e a série que nós falámos recentemente, que por acaso tem a ver com o bullying, foi uma das palavras mais procuradas a nível mundial, uma das séries a nível mundial. Só para finalizar e destacar, a nível internacional, Chester Bennington, que foi cantor, compositor, ator e vocalista dos Linkin Park, foi uma das personalidades mais procuradas. Sendo assim, acho que daríamos como encerrada mais uma reunião do Português Suave esta semana e podemos voltar para a semana com outros temas, sim. Até breve, então.